Sabia que a autocobrança pode te adoecer? Vamos conversar sobre isso? Oi gente, tudo bem? Aqui é a Fer Sugano, bem-vindos ao canal. Nem precisa se inscrever e já deixar o seu like aqui no comecinho para você não se esquecer, tá bom? Muito obrigada por isso. Olha só, hoje eu estava pensando assim sobre o quanto a gente se cobra por fazer alguma coisa, por ser de uma maneira, e muitas vezes essa autocobrança, ela pode agir de forma muito negativa. E eu sempre pensei dessa forma, porque eu já trabalhei com cobranças no trabalho, e tinha uma palavrinha que eu gostava muito, que era a tal da cobrança preventiva. Eu gostava muito disso, não da palavra cobrança ali, né, mas da lembrança preventiva, vamos dizer assim. Porque acho que cobrança é uma palavra talvez muito forte, não que a gente queira fugir toda vez dessas palavras, sabe, não é isso, mas sabe assim, ninguém gosta de ser cobrado, a verdade é essa, né? Porque na minha cabeça e no meu entendimento ali do dia a dia, tanto da vida pessoal quanto profissional, a cobrança era algo ruim, porque as pessoas ficavam ali, né, em cima da gente para querer algo, ou que você faça mais rápido, por exemplo, na produtividade. Isso gerava um estado de ansiedade muito grande. Só que o que acontece? Quando você previne certas coisas, eu acho que é bem melhor, isso suaviza de alguma forma, sabe? Eu gosto de falar sobre lembretes, né? Num determinado trabalho que eu fiz, eu era muito conhecida por fazer esses meus lembretes, porque isso, pelo menos, não gerava tanta ansiedade e me deixava mais comprometida ali no dia a dia para conseguir alcançar os meus objetivos, estabelecer direitinho ali os meus compromissos, as minhas tarefas, sabe? O meu planejamento do dia a dia, isso me acalmava bastante. E o que tem acontecido? Eu tenho estudado várias disciplinas, porque, por exemplo, você não pode deixar de estudar língua portuguesa, matemática, Excel, inglês, são coisas assim que fazem parte da nossa vida, né, desenvolvimento pessoal, profissional. E eu tenho estudado bastante, novamente, matemática, desde a matemática básica, lá do zero, sabe? A matemática base mesmo. Porque muitas vezes a pessoa não se recorda de como é que você faz para dividir. Ah, Fer, mas hoje em dia tem calculadora, tem o computador, tá, mas você sabe pegar o seu lápis e ir lá, assim, ó, dividir uma conta? Muitas vezes as pessoas têm dificuldade até de fazer contas de subtração. E aí quando você chega lá numa porcentagem ou uma conta mais avançada, matemática financeira, lá da parte de administração financeira, eu sou formada em administração, você vai encontrar dificuldades. Por quê? Porque você não conseguiu compreender ou não se recorda mais de como era aquele cálculo base. E aí, estudando matemática, eu percebi o quanto eu estava sendo dura comigo mesma. Gente, e eu já fiz, assim, por diversas vezes, tanto na faculdade quanto na pós, e também dei aula, né, de matemática, mas, gente, é algo, assim, que não é fácil para mim. Eu lido muito mais com essa questão da comunicação, da língua portuguesa, né, de se comunicar aqui, mas a matemática não nasceu, assim, atrelada a mim. Tem pessoas que resolvem problemas, raciocínio lógico, que não é só matemática, lógico, mas envolve muito questões de matemática e interpretação também. Não é simplesmente, assim, fácil para mim. Eu gostaria de ser uma pessoa, assim, de ter mais agilidade com isso, mas eu não sou essa pessoa, então eu preciso sempre estar buscando para não ficar para trás. Depois você me diz aí se com você acontece isso também, tá bom? Se você é muito boa de matemática, me fala que você me ajuda aqui. Mas primeiro vamos ver o que significa essa autocobrança. E aqui diz assim, né? Pesquisei na inteligência artificial. Autocobrança é o ato de cobrar a si mesmo por algo, seja uma tarefa, um compromisso, um comportamento, e ele pode ser tanto positivo, quando funciona como motivação para você cumprir metas, quanto negativa, quando se torna excessiva, gerando culpa ou ansiedade. Nesse caso, cobrança, eu sempre pensei nisso. Eu sei que não é. Eu entendi que
também pode ser positiva, de forma saudável, funciona como estímulo para melhorar, mantém o foco nos objetivos, mas ela pode ser muito negativa. E nesse caso, quando a gente pensa de repente em alcançar alguma meta também, essa autocobrança, ela pode se tornar algo bem assim negativa, que é o meu caso que eu estava pensando aqui. Então, eu estava estudando a parte de porcentagem, problemas com porcentagem, né? E aí, quando eu errava, eu colocava, olha só, vou ler para vocês, tá? Tava fazendo aqui, ó. Não sei se vai dar para ver, porque tá ruim aí. Olha só o que eu coloquei. Estude de novo. Tá ruim, tente de novo. Que precisa interpretar melhor isso. Mas assim, eu colocava pontos de exclamação, sabe? Eu colocava assim, sendo dura comigo mesma. Eu falei, gente, mas por que isso, né? Eu sou uma pessoa, procuro ser uma pessoa tão amorosa comigo mesma e com as outras pessoas, e tenho sido muito carrasco de mim mesma. E aí, eu escutando um podcast, chama-se Podcólogas, de psicólogas, e começou a falar assim, ó, eu não sou um fracasso. Apenas este comportamento fracassou. Eu dou certo na vida. E aí outras frases que me motivaram foi essa aqui, ó. Baixe o excesso de expectativa. Comprometa-se com pequenos passos. E eu estava fazendo esses pequenos passos, ou seja, eu estava ali, né, me colocando totalmente à disposição, e estou ainda, a fazer os exercícios e a estudar também a teoria. Celebre vitórias, diminua a rigidez, valorize-se, vá aos poucos. E aí eu fui refletindo de diversas formas aqui sobre diversas situações e fui pensando melhor como é que eu ia colocar palavras, lembretes aqui para eu me automotivar, sabe? Aí eu coloquei assim, ó, revisite a interpretação. Quase acertou sozinha e colocava um coração. E isso me recorda bastante um livro que eu já trouxe aqui para vocês, chamado Autocompaixão, da Christian Neff, sabe? Tem aqui no canal que eu já fiz essa leitura e já conversei aqui com vocês também, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada nesse vídeo, eu vou deixar aqui. E, gente, eu falei assim, não pode ser assim, né? Vocês são assim também? Vocês se autocobram ou cobram-se muito por algo que vocês tanto querem? Porque eu fiquei pensativa, eu falei, não pode ser assim, né? A gente precisa repensar o que a gente está fazendo, e até em questão de gravar os vídeos, como eu estou espaçando um pouquinho mais aqui os vídeos no canal, eu também tenho gerado essa autocobrança de que, nossa, nesse momento eu não tenho um roteiro totalmente pronto para falar. Então, o que é que eu vou falar com eles? Eu vou abrir a boca, eu vou falar bobagem. E, gente, sabe, aquilo que você tem para falar, às vezes uma palavra, uma frase, pode ajudar a outra pessoa, porque ela está precisando ouvir, sabe? E isso pode ajudar muita gente, pode ajudar a si mesmo, porque quando a gente fala, a gente também se ouve. É engraçado que eu estive há pouco com um grupo de pessoas conversando e estava falando sobre mania de controle. E aí eu falei, nossa, só esse título já diz muito sobre mim, né? Eu sou uma pessoa que por muitas vezes tive essa mania de controlar tudo e todos ao meu redor, porque eu me cobrava, né? Eu tinha essa autocobrança e esse controle excessivo. Então soltar tem me feito muito bem, né? Já faz algum tempo que tem me feito muito bem e eu tô bem contente com isso. Tem algumas situações aqui, como lidar com a autocobrança excessiva, para não te adoecer, para não me adoecer também, que é isso aqui, ó, estabeleça metas realistas, pratique autocompaixão, que tem aqui também nesse livro, né, celebre as pequenas conquistas, que até eu já tinha escutado aqui no livro, no podcast das Podcólogas, e reavaliar as prioridades, para não afetar tudo que há de bom em você. Depois você me diz aqui se você gostou disso que eu te falei, se te ajudou de alguma forma. Então, coloca aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigada pela sua visita. Um super abraço e até mais. Tchau!